Todos conhecem esse segredo, mas ninguém o coloca em prática. De certa forma, cria compreensão e também mostra como a diversidade pode ser bonita por si só. Ela diz que eles são chamados de refugiados da moda. Quase acho que é desperdício. Isso destrói as pessoas, observou ele. O sentimento de não ter um lar é realmente uma parte de mim que, de alguma forma, está sempre presente. Hoje comigo, uma comediante de altíssimo nível. Aos 11 anos, ela fugiu do Irã com a mãe e o irmão, que é 5 anos mais velho, para cá, para a Alemanha. Ela diz que eles eram chamados de refugiados da moda. É assim que ela diz, olhando para trás. O lenço na cabeça simplesmente não combinava com ela. Uma piada com um fundo trágico. Querida Negaramiri, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que você esteja aqui. Sim, doutora Petra Bracht, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Sim, acho que eu gostaria de... não. Vou recomeçar falando do lenço na cabeça. O lenço na cabeça não combina conosco. Essa frase é sua? Essa frase é do meu stand-up, dita pela minha mãe. Acho que lenços na cabeça não nos caem bem, por isso fugimos para a Alemanha. O que na verdade é meio que uma piada, porque tem muito, muito mais acontecendo de verdade no Irã e, na minha terra natal. E justamente a decisão de que cada mulher deve decidir por si mesma se quer usar um lenço na cabeça ou não. Eu também acho que essa piada só pode ser realmente compreendida agora, já que as represálias no Irã estão aumentando cada vez mais. O humor pode ajudar a lidar melhor com a repressão da liberdade de expressão? Eu acho que o humor pode sim ajudar. Acho que ele abre caminho, sabe? Então, as pessoas que sabem que o humor se baseia em tragédia, dor e verdade podem ter uma compreensão melhor. Quando o meu público me entende um pouco, talvez consiga entender melhor a situação também. Acho que nem sempre reflete como as coisas são lá. Precisamos nos aprofundar mais no assunto, mergulhar de verdade. Você fugiu quando tinha 11 anos. Você sente saudade de casa ou sente uma sensação de não ter um lar? A sensação de não ter um lar é realmente uma parte de mim que, de alguma forma, está sempre presente. Então, eu muitas vezes sinto que a fuga ou esse desenraizamento, na verdade, ainda está presente. Aprendi a lidar melhor com isso com o tempo. Nos primeiros anos na Alemanha só queria voltar para casa. E às vezes eu até sonhava que estava de volta em casa. E às vezes eu sabia que era um sonho e pensava, ok, vou ficar mais um pouco. Porque afinal eu estava praticamente na minha terra natal e queria vivenciar isso no sonho. Então era algo muito intenso. Mas isso passou depois, quando eu tinha acho que 24 ou 23 anos, quando fui ao Irã uma vez. E aí isso passou. Você esteve novamente no Irã? Sim. E como foi para você lá? Sim. E por que isso mudou, né? Sim, então minha mãe sempre me proibiu de viajar para o Irã. Esse sempre foi o maior medo e eu, na verdade, não conseguia aceitar a vida aqui de verdade antes de entender porque eu realmente saí de casa. Então, era meio que um sentimento assim, porque nós viemos, quer dizer, minha mãe veio de uma família muito rica, eu cresci muito protegida no Irã e, consequentemente, quando viemos para a Alemanha, não tínhamos mais nada disso. E muitas vezes eu sentia isso dentro de mim. Por que estamos aqui? Nós tínhamos tudo lá e poderíamos ter vivido muito bem lá. E meu avô morava lá, a quem eu amava tanto, que era como uma figura paterna para mim também. E aí, em algum momento, eu pensei, não, eu vou simplesmente voltar. E isso só foi possível quando eu, digamos, tinha o passaporte alemão e podia entrar sem problemas, e não mais com aquele passaporte de refugiada. E então eu arrumei minhas coisas e fui. E sim, aí pensei, quero ver minha terra natal de novo. E aí comecei a entender um pouco. Entendi do que se tratava e porque realmente estávamos lá, ou seja, na Alemanha. Do que se trata? Então eu vi tanto potencial desperdiçado lá, eu senti uma energia coletiva de dor ali. Então eu fiquei muito tempo simplesmente dormindo lá, porque eu não conseguia suportar direito tudo o que acontecia ali. Muitas pessoas que se sentem presas, isoladas do mundo inteiro. Tudo era feito às escondidas, as festas eram clandestinas, os encontros eram clandestinos, tudo era simplesmente triste. Isso significa, na verdade, que lá reina o medo e a opressão. Exatamente.
Isso é algo que se espalha por todo o país. E você sente isso, você percebe isso lá. E isso foi, de certa forma, mesmo que eu não tenha admitido muito lá na hora, foi aí que eu entendi. Ok, é bom estar na Alemanha. Sim, a gente sempre tem uma imagem de casa. Quando criança, você tem uma lembrança diferente. E aí eu senti falta do nosso jardim bonito, da nossa casa. E então cheguei lá e pensei, ok. E também não era mais assim, quer dizer, tudo estava diferente, mais sombrio e não tão bonito quanto eu tinha imaginado. Você provavelmente é extremamente grata à sua mãe agora, por ela ter sido tão previdente. Ficou ainda pior no Irã? Sim. Está realmente ficando cada vez pior. Tudo começa já com a inflação, né? A obrigatoriedade do véu é só uma pequena parte dos problemas atuais. No Irã, você vive constantemente com medo e agora ainda tem a questão econômica. Eu admiro muito o povo iraniano, como eles conseguem lidar com tudo isso. Eles estão sob sanções há anos. E mesmo quando eu estava lá no Irã, eles criaram suas próprias lojas da Apple. Eles fizeram o próprio McDonald's deles. Eles vivem tão afastados de tudo, mas mesmo assim conseguem de alguma forma tornar a vida o mais positiva possível dentro das possibilidades deles. E isso foi algo que eu admirei. Apesar de tudo, chega um momento em que não dá mais. Acho que agora é esse ponto. Os ricos estão pobres e os pobres não têm nada. É assim, eu não sei como eles sobrevivem. É inacreditável. É simplesmente, eu acho. É muito difícil de imaginar. Para mim, é muito difícil imaginar como foi naquela época para você, quando aquela jovem, aquela macha, a Mini com 22 anos, sim, eu acho que ela já tinha sido morta porque o lenço não estava colocado corretamente. Isso quer dizer, você, não importa como você se vista, como você saia, você sempre tem que ter medo, tem que ter medo. Sim, isso é. Então, naquele momento, eu acho que foi uma situação em que muitas pessoas que também viviam fora do Irã, de repente, se lembraram do passado. Eu poderia ter sido Masha Amini ou minha irmã poderia. Não tenho irmã, mas quem tem, entende? E esse foi um momento em que você não conseguia desviar o olhar. A gente pode ignorar muitas coisas e pensar, ok, eu vou tentar não me envolver tanto com isso, assim eu não fico tão triste. E por anos eu reprimi muita coisa em relação ao Irã e simplesmente não olhei para muitas delas. Parece triste, mas eu simplesmente não quis ver porque pensei, eu não quero ficar triste. Mas esse foi um momento em que até eu, que sou realmente uma profissional em reprimir as coisas, não consegui fazer isso naquele momento. Eu fiquei tipo, não, isso se manifestou fisicamente, se manifestou emocionalmente. Eu fiquei chocada, com raiva, impotente. Você sentiu de repente todos os sentimentos que reprimiu por anos. E isso foi realmente muito chocante. E isso assim criou uma compreensão mundial do que nós, no Irã, basicamente passamos há anos. E como está atualmente no Irã? Porque ainda existem pessoas corajosas que protestam? Existem? Não? Ainda há muitos que vão às ruas, ainda há muitas mulheres corajosas que praticamente tiram o véu e publicam vídeos sem o hijab. Quer dizer, só esse passo já é tão corajoso, porque você pode ser presa a qualquer momento por isso. E sim, além do próprio véu, né, há muitas que mesmo assim se levantam, saem e, bom, acho que tem uma coisa que a gente precisa entender sobre o véu. Também há muitas mulheres de véu lá que simplesmente querem liberdade. É sobre a decisão da própria mulher escolher como ela quer viver. Acho que a mulher lá não tem direito à guarda, não. Não pode pedir o divórcio. Esses são só alguns fatos. Isso pra gente é inimaginável. Sim. Oficialmente, as mulheres nem podem bater palmas. Eu li isso uma vez. Então você, como mulher, não pode bater palmas. Também não pode cantar em público. Sua voz não pode ser ouvida. E sim, muito mais coisas. Você iria às ruas lá? Isso é algo que eu realmente não posso dizer estando aqui. E é por isso que acho tão admirável. Eu não saberia em qual categoria colocar. Eu, assim, acho que da situação privilegiada em que estou agora, eu diria que não teria coragem de fazer isso. Mesmo assim, quando estive brevemente no Irã, discuti com policiais e me despedi assim. É assim, eu acho que eu sei, tipo, eu sei como é, como mulher eu não posso dizer isso ou aquilo, sabe?
Então, quando eu estou nessa situação, eu também fico mais corajosa. Então, eu acho que quando a necessidade é grande e a dor é forte o suficiente, nós somos capazes, de alguma forma, eu lutaria por isso. Mas eu não sei de que forma. Por isso, eu tenho o maior respeito pelas mulheres. Crianças vão para as ruas. É incrível como as pessoas são corajosas. Então, eu só gostaria de não perder a esperança de que as coisas mudem lá, mas no momento está tudo muito difícil se a gente olhar para tudo isso, totalmente. Você também está em turnê pela Alemanha novamente este ano. Sim, sim. Como você aborda temas políticos no seu show? No meu show geralmente é assim. Eu, no final também faço algumas declarações políticas, bem curtas e sempre do meu ponto de vista. Eu tento, assim, eu também já pensei muitas vezes qual é o meu papel, como posso chamar atenção para certos temas. E a minha maneira de chamar atenção para temas importantes é, na verdade, mais ou menos assim. Ao contar minha história, as pessoas passam a entender. Também me surpreendo com o alcance dos meus shows em várias gerações. Eu também fico feliz que, de verdade, os organizadores muitas vezes vêm até mim e dizem assim: você não tem só o público jovem, mas também vem, né, pessoas mais velhas para o seu show, o que eu acho maravilhoso. Pessoas da minha idade, por exemplo. Você não é? Você é. Eu vou, com certeza, sim. E eu sempre acho isso maravilhoso porque é algo que atravessa gerações e, de certa forma, cria compreensão e também mostra como a diversidade pode ser linda por si só. E eu acho que às vezes eu nem preciso de muitas palavras, as pessoas já sentem muitas vezes a dor que está por trás disso. Mas eu gostaria muito de voltar um pouco agora, porque você realmente tem um nome tão especial, né? Isso foi um problema para você? Então, durante anos foi um problema enorme com o meu nome e no começo eu nem entendia direito o quão problemático o meu nome realmente era. E o quão ruim realmente é que ele soa como um dos piores termos de todos os tempos. Isso foi um grande desafio por anos, até que comecei a pronunciar de forma que as pessoas entendem que a pronúncia iraniana é diferente. A pronúncia iraniana ainda é diferente, como é? Negar com H, então a ênfase fica diferente. Agora também passo a me apresentar assim, com ênfase no H final, pois realmente tento prestar atenção nisso, que é importante. Qual é o significado do seu nome, você sabe? O olhar exatamente significa o olhar, sim. Bonito. Sim, negar com significa olha só. Sim, quem te vê ou te ouve agora fica rapidamente de bom humor. Você irradia tanta luz e tem muita energia. O que você sente, o que talvez a gente não veja tanto? Eu acho que fazer as pessoas rirem ou dar uma sensação boa é algo que está dentro de mim. Sempre foi assim. Por isso também foi difícil para mim, em algum momento, entender que essa é a minha vocação e que é com isso que eu ganho o meu dinheiro. E eu sempre consegui fazer isso. Eu sempre meio que deixei isso de lado e pensava, tudo bem, eu sou um pouco engraçada, mas será que isso é suficiente para comédia? Então, para mim, foi bem assim. Diferente de outros comediantes que pensam, sou engraçada, vou ao palco. Eu era mais do tipo que sempre pensava, não, eu sou um pouco engraçada. E de certa forma as pessoas sempre me diziam, comédia é para você, você deveria fazer comédia. E eu ficava tipo, não, isso não é para mim. Então agora eu aceitei e reconheço isso. Mas por muito tempo eu pensava, isso é só sorte, isso não pode ser real. Há quanto tempo você faz isso? 5 anos já. Isso não faz tanto tempo assim, não é tanto tempo, mas você já conseguiu bastante coisa. De certa forma, sim. Eu sinto algo que você não vê. Esse é o nome de um projeto seu. Sim, um projeto contínuo, sim. E o que você queria expressar com isso? Esse foi um podcast com uma psicóloga maravilhosa. Foi na época em que eu também comecei a me envolver muito com isso. Eu já estava envolvida com meditação antes e um certo tipo de espiritualidade e energias, então isso sempre me interessou muito. E aí teve um momento em que percebi que existem questões internas que gostariam de ser resolvidas. Foi então que comecei uma terapia, mas não com a doutora Miri, com quem gravei o podcast.
Mas sim com um terapeuta. E aí pensei, na verdade deve ter muita gente passando por isso e talvez eu pudesse falar sobre isso de forma mais pública. E foi aí que surgiu o projeto com a doutora Miri. E sim, foi um projeto muito bonito. Sim, consigo imaginar muito bem, sim, muito, muito lindo. Como é para você, especialmente pessoas engraçadas como você tem um lado dentro de você que também é realmente triste ou não? Sim, então, eu acho que as pessoas mais engraçadas muitas vezes também passaram por muita dor. Pelo menos as que eu acho mais engraçadas, porque quando você olha as biografias, sempre tem uma grande dor por trás disso. Hum, e eu acho que pessoas que passaram por muita coisa ou que, tipo, se nem tudo deu certo na vida e de alguma forma usaram o humor como uma arma, também conseguem. Muitas vezes no palco, tipo, não sei, por exemplo, os comediantes que são realmente muito, muito engraçados, também são muitas vezes muito, muito tristes. E eu diria isso de mim também, que existe uma certa tristeza. O quão profunda é essa tristeza, atualmente eu já não sei mais. É isso. Porque eu aprendi em algum momento a não ficar presa demais em assuntos antigos. Porque em algum momento acho que a gente precisa se libertar um pouco. E é isso que eu estou tentando fazer. Se libertar. Agora eu tenho uma pergunta bem pessoal para você. Você é uma pessoa que é muito espontânea e realmente mostra muitos sentimentos e você realmente ficou 3 anos sem sexo. Isso é verdade? Segundo o jornal Bild, sim. Então, Agora fiquei curiosa, quero saber, isso é verdade mesmo? sim, eu sou esse tipo de pessoa. É verdade. Fiquei 3 anos sem namorar, consequentemente também sem sexo. E o Bild, claro, colocou isso de uma forma bem polêmica na época, mas é isso mesmo. Eu não fiz sexo. 3 anos. Como foi isso para você? Nem foi tão ruim assim. Nem foi tão ruim assim. Foi tipo, foi uma época. Eu sou não sei porquê, mas eu adoro abrir mão das coisas. E aprendi em algum momento. Espera, deixa eu ver se entendi direito. Preciso saborear isso. Você adora abrir mão das coisas. Não é só sobre sexo, mas sobre abrir mão das coisas. Sim, ouvi isso. E isso muitas vezes me dá, assim, em algum momento eu decidi completamente por mim mesma que não queria mais beber álcool. E eu nunca fui aquela pessoa que festejava exageradamente. Claro, houve noites em que eu bebi um pouco mais. Nunca tive problemas com álcool, mas muitos pensam isso porque evito álcool rigorosamente. Mas eu não bebo desde 2000, então com certeza há uns 5 ou 6 anos que não consumo álcool. E eu percebi que isso teve um impacto tão positivo na minha vida que de repente comecei a atrair coisas melhores. Meu círculo de amigos mudou completamente. Minha vida mudou por causa da renúncia, então pensei que não poderia ser tão ruim. Eu parei de fumar e pensei, bom, isso foi ao mesmo tempo que parei com o álcool também, então acabei vivendo de forma mais saudável. E pensei, isso realmente faz muito bem. Pensei, do que mais posso abrir mão? O que não me faz bem? No momento eram os homens, então decidi abrir mão deles também. Depois disso, tudo começou a dar certo. Isso virou quase uma obsessão. Comecei a pensar, do que mais posso abrir mão? Depois foi a carne. Então todos pensaram, ok, agora não tem mais diversão na vida. Mas eu estava bem com isso por um tempo. O que você acha que isso traz de positivo para você quando você se priva de algo? Que tipo de prazer você sente com isso? Sim, Uma vida mais saudável, de modo geral, me trouxe muito. Eu acho que, assim, quando me perguntam o que me faz ser bem-sucedida ou algo assim, eu costumo responder que muita gente acha que é preciso fazer muito, muito mesmo. Mas a questão também é: o que eu posso deixar de fazer, né? O que eu posso eliminar? E essa é a pergunta que eu sempre me faço várias vezes. E eu simplesmente percebi que, ao deixar de lado coisas que não me fazem bem, a gente automaticamente entra no caminho certo. E isso foi muito legal. Obrigada. muito bom, mas como fica agora com sexo? São 3 anos? Já passaram, então eu também estou em um relacionamento sério atualmente, isso mesmo. Eu percebi em algum momento que não pode virar uma obsessão. Em certo momento percebi que ficar tanto tempo sem homens não era tão legal e na pandemia voltei a sair com pessoas. Aí começaram aqueles passeios que viraram uma tendência e aí eu comecei a fazer muitos passeios e pensei que era bem prático sair para caminhar durante um encontro, porque se não estivesse bom, dava para dizer, só uma voltinha. Mas se estivesse legal, dava para fazer um passeio maior.
Sempre achei isso bem prático. E aí, assim, fui voltando aos poucos. E aí, há alguns meses, eu conheci meu parceiro. E isso aconteceu depois dessa fase de terapia, onde eu me confrontei muito comigo mesma e aí acabei atraindo o parceiro que eu realmente queria. Você atraiu o parceiro que queria. Ele é o homem da sua vida? Vai muito nessa direção, sim. Com certeza é diferente de todos os outros relacionamentos. Sim, é realmente maravilhoso. Você iria adorar ele. Sim, eu acho isso muito bonito vindo de você. Ah, incrível. Negar como é isso. Você acertou, dissemos isso. Ótima escolha. Tudo certo. Então, aqui tem uma caixinha para você e tem algumas coisas dentro que tem a ver com você. Sim. Dá uma olhada aí dentro, vê se você consegue falar alguma coisa sobre isso. Mas pode tomar um gole de café primeiro, claro. Ah, eu sou totalmente assim. Eles têm, é o que eu espero, espero muito mesmo. Agora estou curiosa. Que incrível. Luva de boxe legal. Isso é incrível. Isso tem algo a ver com você? Então você consegue pensar em algo sobre isso de imediato? Luva de boxe, estou pensando. Então, uma vez eu fiz um treino de boxe e percebi que não é só boxear, você também tem que mexer os pés. Aí nunca mais continuei. Mas boxe. Uhum. Pensei em algo para isso. Estou curiosa. Eu pensei que você também deve ter tido que lutar um pouco para abrir caminho na vida. É verdade, combina, é verdade. Ah, que fofo. Como foi isso para você na escola? Você chegou a sofrer bullying? Sim, meio que sim. Então, a questão é, né, como do ponto de vista de hoje, eu provavelmente diria que sim. Na época eu não percebia tanto, porque eu meio que reprimia e ria disso, mas sim, realmente aconteceu. Então, já pelo nome, isso já era um prato cheio. Aí também o alemão não era tão bom, na verdade eu era um alvo fácil. Ainda assim, naquela época, pensei, o que posso fazer? Pensei, quem é a garota mais legal da escola? Eu era emocionalmente inteligente e pensei, quem é a garota mais legal da escola? Era a Jéssica, que já repetiu de ano algumas vezes e todos tinham medo dela, mas ela era muito legal. Naquela época, ela era a mais popular da escola e pensei, preciso ser amiga da Jéssica, assim ninguém mexe comigo. Fiquei amiga da Jéssica e tudo deu certo. Muito esperta, estrategicamente. Muito esperta, sim. Mas tudo bem, é verdade. Gabi, teve alguma situação na sua vida em que você sentiu que precisava lutar para passar por isso? Teve. No palco eu sinto isso, né? Às vezes também em shows mistos de comédia, então percebi que esse espírito de luta pode ser muito bom no palco, porque você fica nessa energia meio de luta, não no sentido de eu preciso mostrar para todo mundo o que eu sei fazer, mas de uma forma mais esportiva, sabe? Lutar até o fim, e mesmo quando tem noites que não vão tão bem, continuar lutando, isso me ajuda. E claro, também existem situações na vida em que você realmente precisa de espírito de luta para conseguir passar por elas. E como é isso no palco? Na verdade, não é nem todo dia é igual ao outro. Sim. E como é quando você não está se sentindo bem? Eu consigo desligar isso muito bem. Na verdade, meus amigos até acham isso meio assustador em mim. Porque, por exemplo, teve um dia. Eu tenho uma amiga muito próxima, a Jasmina. Nesse dia, meu cachorro machucou a pata e sangrou. Eu havia viajado 6 horas antes e ela cuidou dele. Ainda tivemos 1 ou 2 problemas familiares. Ou seja, naquele dia eu estava cheia de problemas até ao pescoço. E ainda tinha um show solo no Gloria Theatre, em Colónia. E então, aparentemente eu subi no palco e de alguma forma fiz a noite acontecer. Foi uma noite muito boa. E elas ficaram tipo, como é possível que você, tipo, estava 3 minutos antes da apresentação cheia de problemas e sobe no palco e ninguém percebe nada? E eu acho que isso é meio que uma deformação profissional, que a gente consegue desligar isso e simplesmente funcionar. Então, Quando você sobe no palco como comediante de stand-up. Comediante de stand-up significa que você tem que fazer algo bem espontâneo. também sim. Para você é fácil ou você fica nervosa? Eu fico super nervosa antes, pouco antes, dependendo, mas se eu me comparar com outras pessoas, eu não sou aquela que treme toda e perde completamente o controle. Ainda dá para aguentar, mas é uma ansiedade positiva que sempre aparece antes.
E é praticamente uma mistura de roteiros escritos, que já foram testados. Faço muita interação improvisada com o público, muitas vezes de forma espontânea, mas alguns textos já foram apresentados várias vezes. E aí realmente funciona, porque aí entra uma certa rotina também. Mesmo assim, você precisa se preparar energeticamente para cada um. Cada noite é diferente, cada público é diferente e sempre é necessário se adaptar espontaneamente ao público. Olha, ainda tem algo aí dentro. Com quais pessoas você precisa tomar cuidado para não criar preconceitos? Boa pergunta. Isso acontece com frequência. Isso também depende muito do meu estado interior. Quando estou de muito bom humor e me sinto bem por dentro, realmente sou muito livre de preconceitos. Também sou muito boazinha muitas vezes, então pode colocar qualquer pessoa na minha frente. Eu fico tipo, mas essa pessoa tem uma poesia, algo positivo, sabe? Eu sou meio assim, bem boazinha. Então é raro você me ouvir dizendo algo como, nossa, eu acho essa pessoa muito, muito idiota. Costumo ver o lado positivo das coisas, o que até irrita meus amigos que dizem: pra você todo mundo é super legal. É assim pra mim. Por isso, na verdade, eu sou muito tolerante. Eu deveria tomar cuidado, eu deveria formar alguns preconceitos. Claro, quando existem pessoas que são simplesmente racistas, que são contra a homossexualidade, tem muitas coisas assim, aí a gente realmente precisa ter preconceitos. E aí eu tenho mesmo tudo o que se torna injusto, sabe? Assim que vai para um lado injusto. Quando outras pessoas são prejudicadas ou grupos oprimidos, aí para mim a brincadeira acaba. Aí eu posso agir de outra forma. Eu sou muito, muito legal até perceber que algo não está sendo justo. Aí aparece um outro lado meu. Você é bem clara também na sua forma de pensar. Sim, isso é verdade. E muita gente fica surpresa com isso, inclusive eu mesma, porque muitas vezes eu sou meio avoada, sabe? As pessoas pensam, como é que ela consegue viver assim? Como é que ela dá conta das coisas? Né? Mas aí tem um outro lado meu que, como você disse, é tão claro e direto. E aí muitas vezes fica tipo, ok, o que foi isso agora? Mas eu mesma também precisei primeiro conhecer esses dois lados em mim e também aceitar, de certa forma. Acho que ainda tem mais alguma coisa aí dentro. Uma carta. Que lindo, você precisa das luvas de boxe. Esse é bonito. O que é isso? O que é isso? Você conhece esse símbolo? Me parece familiar. O app do Tinder? Tinder, os verdes, eles agora já são verdes? Sim, legal, Tinder. Sim, aquilo sim é que eram tempos, mas eram tempos mesmo, sim. Você considera bons os apps de namoro? Bom, já existem pessoas que se encontraram por lá e também há muitos casais felizes que se formaram assim. Então eu não descartaria completamente. Acho que realmente depende sempre da pessoa, como a pessoa usa, com qual atitude ela entra nisso, e eu acho que tudo que assume uma dinâmica desesperada não pode funcionar direito. Se alguém diz positivamente, vou dar uma olhada nisso, e se mostra aberto, tudo depende da atitude interior. Fico muito curiosa. E o seu namorado agora, como você conheceu ele? Eu conheci ele em um open mic, sabe? O quê? Open mic são sempre esses shows de comédia bem pequenos, onde os comediantes testam gags novos, piadas novas. E isso foi em Colônia. E aí, eu estava lá em um show e testei piadas novas. Foi realmente, o ambiente era, na verdade, era desumano. Eu tive que ficar em cima de uma mesa e me apresentar lá. E foi tipo, como eu vim parar aqui? E era um lugar bem pequeno e eu estava em cima daquela mesa. Geralmente você fica no nível dos olhos das pessoas. Mas me apresentei assim, vi meu namorado no canto e pensei, nossa, ele é fofo. Não liguei muito, pois ele estava com a melhor amiga e achei que tinha namorada, então ignorei. Ele já tinha chamado minha atenção e depois me mandou mensagem dizendo: agora acho que não tenho chance, porque nem sabia que você tinha tantos seguidores. Porque é tipo um showzinho de comédia, onde tem muitos novatos também, né? Mas acabei vendo a mensagem dele, nos encontramos e 2 dias depois começamos a namorar. Então foi tipo amor à primeira vista, talvez? Sim, não. Seu Nome. Qual que é o seu nome? Meu nome é Negaramiri. O olhar. O olhar, exatamente. Sim, por isso a Primeira vista. Você pode colocar de volta? Sim, obrigada. Eu achei isso legal.
Obrigada. Eu gostaria de saber como seria um dia perfeito para você. Yeah. Sim, infelizmente eu tenho expectativas muito altas para um dia perfeito assim, e eu percebo que muitas vezes eu mesma me coloco sob pressão. Um dia perfeito, claro, é aquele em que sou muito produtiva, em que não me sinto de alguma forma. Eu gosto de manter uma rotina e eu sempre me sinto bem quando consigo realizar as coisas que queria fazer no dia. E percebo que me sinto melhor quando me alimento bem, quando também faço exercícios. Então eu tenho isso, é quase uma obsessão para mim. Eu preciso fazer algum tipo de exercício todos os dias. Mesmo que sejam só 10 minutos, eu preciso fazer exercícios todos os dias. E se eu não fizesse isso, eu não me sentiria bem. E eu acabo tendo uma expectativa muito alta de um dia perfeito. Então eu posso até te contar como seria. Sim, quero saber. Como começa? Que horas você acorda? De manhã bem cedo, quão cedo? Já às 6h30, 7 horas. Isso já seria ótimo se eu conseguisse. E assim que eu durmo mais, fico tipo, meu Deus, agora o mundo vai acabar porque eu não levantei na hora certa. Então eu também me julgo muito, com certeza, acordar cedo. Café não é exatamente um hábito saudável, mas isso me dá. Eu simplesmente amo café. O primeiro café do dia, uau! É simplesmente maravilhoso. Depois pratico esportes e corro. Em Colónia há muitas aulas. Faço isso quase todo dia e é muito divertido. E então começo a trabalhar, né? Preparo um pouco, vejo o que está por vir. No meu caso, viajo muito, então um dia perfeito só acontece em casa, em Colônia, quando não estou viajando. Então, isso, de preferência, até o meio-dia já ter feito as coisas que eu queria fazer. Resolver a papelada, sim. Falar com minha equipe de gestão. Depois, à noite, comer algo gostoso. E meditar faz parte do meu dia a dia. Eu sempre preciso meditar de alguma forma. Quando Quando você medita, muitas vezes é perto do horário do almoço, quando já passou aquela primeira parte do dia, porque eu percebo que sempre bate um cansaço para mim. Mesmo assim, eu fico pensando que não fiz o suficiente. E aí eu medito para perceber que está tudo bem. E à noite, antes de dormir, você é religiosa, eu acredito que então, eu não sou religiosa, isso eu não sou, mas eu realmente acredito que existe uma consciência, que existem energias. Eu realmente acredito que existe uma força superior. Na verdade, eu pensei que você simplesmente tinha essa aparência de forma natural. Mas agora eu ouvi que você também faz muita coisa por você mesma. Sim. Como é a sua alimentação? Como você se alimenta? Você sabe que eu sou vegana, então eu sigo uma alimentação vegana. Como é isso para você? Eu tento. Eu amo alimentação saudável. Tudo que é saudável de alguma forma tem um gosto melhor para mim. Já busco incluir isso no meu dia a dia, prestando atenção consciente à minha alimentação. O que eu percebo com frequência é que, para mim, o problema são mais os horários, porque às vezes eu esqueço de comer, já que faço muitas coisas ao mesmo tempo ou quando estou em shows. É mais essa questão da regularidade, onde eu realmente preciso melhorar muito. Para mim, tudo que é saudável tem um gosto muito bom. Comida vegana eu adoro. Por muitos anos eu segui uma alimentação vegetariana, na verdade quase vegana. Agora eu tenho um namorado alemão. Então eu tenho que comer carne. Então eu não preciso, mas é meio assim, as caixas do HelloFresh dele sempre vêm com carne. E aí eu percebi que dizer não toda vez é cansativo. Mas ele também está aberto para alimentação vegana e vegetariana. A gente quer tentar estabelecer isso um pouco mais agora, porque parece mais saudável. Eu me sinto melhor. Eu estou com muitas espinhas desde que voltei a comer carne. Está tudo cheio de espinhas, assim. Eu consegui dar uma melhorada agora, mas eu percebo que na verdade não me faz bem. Então, talvez você tenha a próxima oportunidade de abrir mão de alguma coisa de novo. Sim, sim. Experimente, sim. Eu tenho que tentar, sim. Negar, eu ainda tenho uma pergunta. Eu gostaria de voltar um pouco ao começo, sim. Você veio para cá com sua mãe e seu irmão, que é 5 anos mais velho que você. Onde está seu pai? Ele também está na Alemanha. Ele fugiu antes da gente e, na verdade, ele tem muitos irmãos, quer dizer, não muitos, mas ele tem alguns irmãos aqui. E ele meio que preparou um pouco as coisas aqui antes de a gente vir, antes de fugirmos.
E ele também mora aqui. Ele mora com a minha mãe em Wiesbaden. Ah, então no final tudo deu muito, muito certo. Sim, sim. Temos algo um pouco especial neste podcast. Sim, isso seria você. Não, você já é. Não. É você hoje. Isso é que a gente troca de papéis. Legal. Eu gostaria que você fosse a anfitriã agora. E se você quiser, pode me fazer perguntas se tiver alguma, se pensar em alguma de repente. Sim, acho essa ideia ótima. Também é bom ser espontâneo, pois surgem os primeiros impulsos. Eu gostaria de saber, bom, o que eu acho muito interessante é como é ser mulher no seu ramo. Como foi para você, como médica na sua área? Você teve e o que isso influencia, como você disse antes, para mim você é super moderna, jovem, eu realmente não vejo idade nas pessoas. É assim comigo de alguma forma, mesmo quando eu era uma menina jovem, eu sempre me dei bem com as amigas da minha mãe, porque para mim não existe essa separação. Mas como você vê, como você lida com a questão da idade e, como mulher na sua área, ah, Eu já sou médica há tanto tempo, já faz 41 anos que eu me formei, então é realmente muito tempo. E no começo era assim, ainda era dominado por homens. Dominierte. E muitas vezes isso também foi difícil para mim. Ainda hoje eu às vezes me pergunto por que há tantos homens na esfera pública e tão poucas mulheres, especialmente na área da medicina nutricional. Eu só vejo os homens. Quase não vejo mais mulheres lá e me pergunto, onde elas foram parar? Existem tantas mulheres. Então, com certeza ainda há necessidade de avançar nisso. Mas sim, sim, sim. Se nós mulheres dissermos, ei, nós estamos aqui, nós existimos, então seríamos percebidas. E por isso eu simplesmente pediria agora para as mulheres que tenham mais coragem e mostrem que essa igualdade está aqui, que nós realmente temos o direito e a possibilidade de viver isso aqui. Esse é o grande diferencial em relação ao país de onde você vem, né? A outra pergunta, você tinha várias perguntas. eram duas em uma. Então, exatamente, sobre a questão da idade, isso teve algum papel na vocação? Essa é uma pergunta bem importante. Sim. Então, eu acho que envelhecer, especialmente. Então, eu sempre achei que era a mais jovem em todos os lugares, mas agora eu sou a mais velha em todos os lugares, porque eu sou até mais velha que Roland. Roland é 15 dias mais novo do que eu. 15 dias, 15 dias. E o especial de envelhecer é justamente ganhar outra perspectiva sobre a vida. Então, eu passei a enxergar as coisas de outra forma. Eu acho muito bonito, eu sou muito mais livre, acho que mais tolerante. Eu sempre fui tolerante, mas agora sou ainda mais tolerante. Tenho mais clareza, e acho que entendo muito mais. Sim. E isso é fascinante. Esse também é o bom contraponto para isso, que eu acho que a gente também precisa. Porque, por outro lado, a gente já vê o que a idade faz com a gente, né? Aí vem as rugas, aí você já não é mais tão bonita como talvez já tenha sido um dia. Então, é meio que uma despedida também. Você é linda. Só posso dizer isso, né? Você está muito. Entrei aqui e pensei, uau, devia ter combinado com você, tão estilosa e descolada. Está incrível e irradia muita energia. E eu acho que é isso. A energia é sempre o mais importante. E desculpa, pensei, nossa, você ainda está aqui. Eu pessoalmente não percebo sua idade, mas cada um se vê de um jeito diferente, provavelmente. Sim, isso faz parte da história, mas também tenho um desejo. Eu realmente tenho o desejo de que a idade volte a ser mais valorizada e respeitada aqui neste país. Eu acho que isso está faltando, porque nós poderíamos fazer tanto com pessoas, até mesmo aquelas que são bem mais velhas do que eu. Elas têm tanta inteligência e sabedoria, elas podem nos dar tanto. E eu acho quase que isso está sendo desperdiçado. E já é assim, quando eu penso nisso, tem até um colega seu que não quer de jeito nenhum dizer quantos anos ele está fazendo.
Ele não quer porque diz que aí vai ser considerado um dos velhos e não vai ser mais tão requisitado e tudo mais. Eu acho isso tão, tão triste. E isso acontece com muitas pessoas nas profissões também, que têm medo de, por causa da idade, simplesmente não serem mais procuradas. E isso é realmente uma situação muito estranha. Acho que para mim, como médica, é um pouco diferente, porque a cada ano que trabalho mais como médica, eu simplesmente ganho muito mais experiência, muito mais conhecimento e mais segurança. Isso realmente me fortalece. Mas em outras profissões, é parecido, mas talvez esse tipo de feedback não seja tão evidente. E isso acaba sendo difícil para as pessoas. Então, quando hoje em dia as pessoas chegam aos 60, 65 anos, acho que não é fácil começar alguma coisa nova. Ou mudar de emprego, mudar de empresa, porque simplesmente tem medo de que ninguém mais as queira. Sim, Realmente é uma pena, pois, como você disse, a visão mais ampla e a experiência dos mais velhos são muito valiosas. E na verdade, sim, é muito triste quando se abre mão disso. E isso realmente não deveria acontecer. E você disse, com os anos a gente ganha tanta sabedoria. Então, qual é um princípio ou uma atitude básica que você diria que serve para a vida toda? É assim, isso faz com que muitas coisas fiquem mais fáceis e assim a vida acontece. então eu acho que aprendi que é bom julgar pouco, realmente julgar muito pouco. E eu acho que isso, claro, também está ligado a ser tolerante. Isso também está ligado a observar ainda mais. E quando a gente faz isso, a gente começa a sentir a vida. Então, eu começo a sentir a vida, o que no final das contas também leva à gratidão. Então, eu já sou grata por isso, pela minha vida, porque eu nunca imaginei, quando era uma mulher jovem da sua idade, que um dia eu estaria na idade que estou agora. Isso é um presente tão grande e eu sou grata. E gratidão, ser grata, é claro, é algo muito bonito, algo que te sustenta e que espero que ainda me acompanhe por muito tempo. E é isso que eu desejo também para os jovens. Primeiro, mais tolerância e gratidão pela vida, especialmente por tudo que temos aqui. E você acha que julgar também interfere na gratidão? Por causa do julgamento e do apego ao sistema de avaliação, as pessoas não conseguem sentir gratidão. Quando deixamos isso de lado, a gratidão surge automaticamente. Eu acho que isso pode realmente se tornar um problema. E isso é tão triste porque um julgamento já foi feito. E é por isso, mais uma vez, essa tolerância. Eu também acho muito importante que, mesmo depois de formar uma opinião, a gente deva olhar de novo e talvez, eventualmente, perceber que aquela opinião que você tinha antes não era necessariamente a melhor e que a gente tenha, não sei se é grandeza, mas talvez também a coragem de dizer que aquilo não era bem assim. Acho que isso é importante. Isso também é importante na minha vida profissional. Estou pensando aqui se consigo lembrar de algo. Sim, eu sei, eu me lembro exatamente. No começo, quando eu era médica, eu simplesmente repassava tudo o que tinha aprendido e eu realmente não aprendi muito sobre nutrição. E diziam que era para comer pequenas refeições várias vezes ao dia. Também falava isso para as pessoas. E eu fico muito aliviada por ter percebido em algum momento que isso não é verdade. Ou seja, eu tinha uma opinião muito rígida, mas por causa da minha experiência percebi que tinha algo errado ali. Toda a minha vida profissional acabou voltada para a medicina nutricional. E é isso. E como funciona? Quanto devemos comer? Então, o ideal é comer 2 a 3 vezes por dia, sem beliscar e dentro de uma janela de 8 horas. Entendi. Certo. Uhum. Então, sem café da manhã, né? Ou não? Depende, você escolhe como fazer. Pode comer durante 8 horas. Então, ou das 8 às 16 horas, ou das 10 às 18 horas. Nesse período, comer 2 ou 3 vezes. Isso seria o melhor para o seu corpo. Muito bem, então eu vou levar isso comigo. E porque não se deve fazer 5 refeições? Isso tem a ver com o nível de açúcar no sangue.
Acho que esse é, aliás, o segredo para termos um bom nível de açúcar no sangue e uma longevidade saudável. Então, de modo geral, isso serve para você também. Sim, um dia você também vai envelhecer. E assim, quando a gente come o tempo todo, o nível de açúcar no sangue sempre sobe, sobe de novo e sobe de novo. O nosso pâncreas tem muito trabalho. A insulina fica alta o tempo todo. E quando a insulina fica alta o tempo todo, então, não conseguimos emagrecer. O metabolismo normal não funciona. O açúcar no sangue causa danos, deixa os vasos sanguíneos doentes, prejudica os rins, prejudica os olhos, nos deixa doentes de modo geral. E por isso é tão importante comer só 2 ou 3 vezes ao dia. E além disso, se possível, de forma saudável, começando sempre com bastante verduras ou saladas e depois a refeição principal, porque assim o nível de açúcar no sangue não sobe tão rapidamente. Não há um pico de açúcar no sangue. Tem se falado muito sobre isso ultimamente, porque assim o açúcar no sangue só aumenta devagar, não sobe tanto e depois desce lentamente também. Por exemplo, temos uma boa sensação de saciedade. E sim, é disso que nosso corpo precisa para ser saudável. Por isso, definitivamente não 5 vezes, mas de preferência só 2 vezes, no máximo 3. E beliscar é realmente muito, muito ruim. Sim, porque eu faço isso com frequência. Simplesmente pego alguma coisa, especialmente em shows ou algo assim. E eu já disse, para mim, nos shows, por favor, nada de doces. É isso mesmo, porque assim que você pega, não me sinto bem depois. Dá para sentir. É uma sensação de euforia rápida e depois vem aquela queda. E se for algo saudável e beliscar coisas saudáveis entre as refeições é bom? Também não? Bom, tudo bem, com certeza é melhor do que doces. O mais saudável para consumir entre as refeições é apenas beber algo, como chá de ervas, água ou até um café ocasionalmente. Isso está tudo bem, porque isso não faz o nível de açúcar no sangue subir. O que você também pode comer, por exemplo, é um pouco de funcho ou um pepino, algo assim. Isso está tudo bem. Mas é simplesmente tão bom para o nosso pâncreas quando ele pode descansar. Sabe, você tem que imaginar, se a gente come o tempo todo, é como se estivesse correndo o tempo todo. Você também não consegue fazer isso. Você precisa de descanso. E em algum momento ele fica doente e não aguenta mais. E então a gente para de produzir insulina completamente. E aí realmente desenvolvemos diabetes tipo 2. E isso é uma epidemia mundial, ou pandemia, na verdade, já dá para dizer. E tantas pessoas sofrem com isso. E é tão simples, se elas soubessem o que podem fazer para evitar, haveria muito menos sofrimento e seria tão bom. Mais uma dúvida. O que seria uma refeição ideal? De manhã, um pouco de salada, talvez? Também adoro de manhã, sempre costumo comer mais tarde. Então, eu geralmente só começo a comer às 3 ou 4 horas e depois como de novo à noite, porque, bom, lá em casa não tem como ser diferente. Mas eu também gosto de comer um muesli, um mingau, tipo um iogurte de soja com aveia, com nozes e muitas frutas vermelhas. E aí eu fico totalmente satisfeita e à noite tem uma salada. Sempre uma salada, isso já é de costume aqui em casa, sim, desde que as crianças nasceram e até mesmo antes disso. E aí tem alguma coisa bem gostosa, com bastante legumes, com arroz, com batatas. Eu também gosto de comer massa de vez em quando, mas a gente também gosta de jantar só sopas de leguminosas e sim, mas sempre com a salada antes. E quando você sente que ainda não está satisfeita, esse é justamente o medo de muita gente. Se estiverem com medo, podem comer um punhado de nozes, porque nozes saciam, mas ainda tem um segredo. Ainda tem um segredo, todo mundo conhece esse segredo, mas ninguém faz, que é mastigar bem. Sim, é verdade. E quanto a você? Eu como muito rápido e, infelizmente, muitas vezes sem prestar atenção. É uma pena. Não reservo tempo para isso, sabe? É uma pena, pois comer é especial e sensorial, e deveríamos dedicar tempo a isso. Ao fazermos isso, ficamos satisfeitas mais rápido. Também absorvemos mais dessas substâncias maravilhosas, desses nutrientes que os alimentos têm, quando comemos algo saudável.
Sim, então a gente pode fazer tanto, tanto por nós mesmas com essas poucas coisas e é tão maravilhoso sentir os benefícios disso e nosso corpo simplesmente agradece muito e tem muito, muito mais sobre isso. Isso é muito conhecimento baseado em experiência, mas a ciência já comprovou tudo isso também e isso é realmente maravilhoso. Sim. E você já começa com isso agora, aos 30, que incrível. Sim, sim, isso é tão importante e tudo que é saudável também parece ter um gosto melhor. Claro, porque a gente sabe que está fazendo algo bom para si mesma. Sim, veja se sua pele e cabelo estão ok. Ficam lindos de novo. Não sei o que fazer. Mas, Você já sabe o que fazer. Sim. exatamente. Então, sim, jejum intermitente, eu gosto disso. Eu não sou uma pessoa que toma café da manhã tão cedo. Sim, perfeito. Então está tudo certo. Bom, eu não sou assim. Meu namorado sempre quer tomar café da manhã já às 6h30, mas eu não consigo tão cedo, eu nem sinto fome. Eu poderia ficar sem comer até meio-dia se eu quisesse. Bom, então. Então é isso. Você também não come até meio-dia. E do que você abre mão? Ah, carne. Sim. Carne? Sim. E também esses doces. Então doces, sim. E agave, ainda pode. Também não é bom. Também não, não. Então, tudo que é doce, na verdade. Super, mas frutas vermelhas você também pode comer à vontade. Ah, legal, ok? Bem, eu estou convencida de que as pessoas aqui na Alemanha, que têm por volta de 45, 50 anos e não prestam muita atenção à alimentação, que 90% delas, bom, 80% talvez eu não queira exagerar, já tem pré-diabetes, elas têm resistência à insulina e isso é cruel, pois não sentem nem percebem. A gente não sente. Então, o primeiro sinal de resistência à insulina é o chamado fígado gorduroso, que não tem relação com álcool. Antigamente sempre se achava que o fígado gorduroso vinha só do álcool. Hoje sabemos que vem da alimentação. E tantas pessoas têm isso. E o fígado não dói. O único sinal do fígado de que tem algo errado com ele é que a gente fica cansada. Tantas pessoas têm isso, né? Esse cansaço e a fadiga. Eu tenho tanta certeza de que essa é a causa. E se as pessoas soubessem disso, minha nossa. Sim. E quanto ao álcool, o que você pensa sobre isso? Bem, o álcool é cientificamente comprovado que não faz bem nenhum. Você costuma beber? Eu não bebo. Assim, no ano novo, eu até aceito um gole de espumante ou champanhe só para brindar, mas eu não gosto. Mas, para ser sincera, tem uma coisa que eu bebo de vez em quando. Isso me faz lembrar de antigamente, de como era antes. Eu fico meio que como eu era naquela época. Nessa hora, eu realmente bebo o que não é nada saudável, mas é gostoso, um martini bianco. É assim mesmo. Eu bebo isso só umas 3 vezes por ano e fora isso nem gosto muito. Graças a Deus. Também na Alemanha, eu acho que esse hábito de beber muito é bem comum aqui. Então, eu acho que quem não bebe acaba sendo meio que. Como assim você não bebe? Eu percebo um certo preconceito nisso. Sim, preconceitos, voltamos a isso de novo, sim. Ah, Mas também não julgar as pessoas que bebem, porque elas bebem porque acreditam que isso é aceito e faz parte. Eu acho que no momento em que realmente soubessem tudo o que estão causando no próprio corpo, muitos pensariam mais sobre isso e, pelo menos, já beberiam menos. sim, porque é tão normal que, na verdade, quando você não bebe, é assim. Ou você é uma alcoólatra em recuperação, ou está grávida, ou. Eu percebo que as perguntas são assim: como assim você não bebe? Então, realmente é um grande tabu quando você não bebe em sociedade. Eu realmente me pergunto, pois também sinto que não deve ser tão saudável beber tanto por tanto tempo sem querer julgar. Mas é tão normal que o contrário é que parece totalmente estranho. Eu acho isso meio sim. Olha, eu acho que no seu caso, como uma mulher jovem, isso ainda é mais aceito. Mas eu estava pensando agora, o Roland, ele não bebe álcool há uns 5 ou 6 anos também. Em algum momento ele decidiu isso, disse que não ia mais beber. Ele leva isso a sério, ele é assim, acho que como você, quando decide algo, faz mesmo. Acho que quando dizem que ele não bebe, é porque não consome álcool há 5 ou 6 anos. Muitos pensam, ah, entendi. Você já teve problema com álcool? Já. Mas ele nunca teve, né? Isso é realmente louco. Isso é meio assustador. Também penso assim sobre mim. Mas você teve uma fase muito intensa. Você realmente passou por isso. Então é isso. Falando de exagero, já usou drogas? Eu já experimentei na minha juventude. Isso foi pouco antes de eu decidir. Agora vou deixar tudo de lado. Foi quando percebi.
Não quero fazer parte desse mundo. Só gosto de ouvir música eletrônica. E lá em Ibiza e todos aqueles lugares são noites realmente incríveis. E naquela época todos os meus amigos experimentaram. Então eu também experimentei, percebi que isso realmente não me faz bem. Tenho amigos que fazem isso, mas comigo não funciona. Fiquei mal na hora e depois ainda pior. Na verdade, não consigo lidar com esse tipo de coisa. E isso é algo que eu também, na família. Então, tivemos casos na nossa família de pessoas que realmente tiveram problemas sérios de dependência. Para mim, isso realmente destrói famílias, sabe? Se a pessoa não consegue controlar. E eu entendo um pouco disso, porque o Julian, você conhece ele, né? Sim, isso, no Julian, ele faz uma música legal, ele vem do techno, e começou naquela época com o Sven Väth. E eu já vivi tudo isso como é, sabe? E o Julian também sempre falou muito abertamente sobre isso, e isso é simplesmente grandioso que ele diga, isso realmente destrói as pessoas? Sim. Ele observou que isso destrói as pessoas a longo prazo. E aí eles pensam, não, espera aí. E você vê, isso é amor e todos nós nos amamos. Isso é o perigo quando se finge ali algo tão pacífico. E eu sempre fui assim, sempre questionei as coisas e pensava, ok, vocês se amam agora, mas no dia seguinte sempre tinha dramas e ainda assim esse sim, porque não pode ser positivo liberar tantos sentimentos de felicidade assim. E no dia seguinte, na verdade, só pode piorar. Sim, porque você já não tem mais nada na cabeça, não tem mais dopamina, você já liberou tudo antes. E isso precisa ser produzido de novo. E é por isso que você acaba automaticamente caindo nessa baixa, e às vezes isso é tão, tão brutal, Assustador. assustador, mas já vai direto para a próxima baixa. Drogas e tal, eu realmente sou assim por causa disso e eu vejo isso em muitas pessoas e o pior é quando existem pessoas que aguentam isso numa boa. O perigoso é quando a pessoa realmente aguenta, pois faz isso por anos até ocorrer um colapso ou algo parecido. Se elas realmente aguentam bem, eu não sei. Elas acham que aguentam bem, mas isso muda. Isso muda. Eu também conheço pelo lado dos pacientes, eu já cuidei e tratei de muitos dependentes, inclusive viciados em heroína, e isso muda tanto a pessoa. Claro que também existem as drogas que são socialmente aceitas, quer dizer, socialmente aceitas, eu acho horrível. A cocaína, por exemplo, é uma droga que tantas pessoas usam. Usam sociedades paralelas, né? Se a gente soubesse. Quantas? É tão assustador. Eu também acho isso assustador e isso faz algo com as pessoas, muda as pessoas. E quando elas realmente tentam parar, aí elas percebem o que aconteceu com elas. E esse é o problema. Quando a gente começa a justificar esse tipo de coisa. E eu também tenho, por exemplo, uma opinião bem clara sobre isso, que pra mim aí acaba, tipo, né, como eu disse, eu julgo as pessoas. Sempre há motivos pelos quais elas acham que isso é bom pra elas. Mas onde digo que esses são meus limites pessoais e não quero fazer parte desse mundo? Nisso sou bem rígida também. Infelizmente, sim. Não, isso é. Então você está dizendo para você, infelizmente, provavelmente também é importante para você ser assim? Sim. Só ficou claro para mim uma coisa que você disse, porque isso acontece com frequência. Todo mundo se ama e no dia seguinte, às vezes, nem se conhecem mais. Você sabe a tristeza que isso traz à tona? Sim. Principalmente nessa cena, isso é. E meus amigos, eu realmente, né, e são amigos muito próximos meus. Foi aí que eu tive que dizer que precisava reduzir um pouco o contato, porque sempre fica nessa, eu te amo, almas gêmeas e almas afins. E no final tudo é só para aquela noite. E ninguém realmente se conhece. Tão triste, né? Eu acho isso triste. Eu acho a fama assustadora. Sim, porque as pessoas precisam de honestidade, sim. Então, sinceridade e carinho que vem sem nenhuma dessas coisas impostas. Então, aquilo que você guardou, poder soltar isso, sim, né? Eu te agradeço, obrigada. Sim, foi muito bom.